Rui Pego, já não entravas nesta casa há bastante tempo. Já há uns anos largos. Quase 20. Quase 20. Desde a última vez que aqui Está entraste. um bocado mudada, não é? Está. Tentámos não estragar. Sim, Tentar. não vi, estive a fazer uma inspeção e não estragaram. Ok. Olha, quando te falam em rádio comercial, o que é que te vem à cabeça? O que me vem à cabeça é uma grande dor de cabeça, não é? Eu nunca mais me esqueço que a rádio comercial foi privatizada, não é? E foi comprada em bolsa pela Press Livre, que detinha o Correio da Manhã na altura. E o Correio da Manhã Rádio, o CMR. E eu nunca mais me esqueço que na sessão na bolsa em que a Press Livre comprou a rádio comercial, depois de uma disputada licitação, perguntaram ao Pedro, a reportagem da RTP, acho que era a única que havia à altura. Sim, na altura era a única. Perguntou ao Pedro Castelo, que era à altura diretor da rádio comercial, perguntou o que é que a Press Livre comprou. E ele disse, comprou 17 emissores e uma grande dor de cabeça. Ele é que sabia. Ele é que sabia. Porquê é que foi assim tão grande? Porque quando vieste para cá, vinhas do CMR para co-dirigir a estação, porque dirigias com o João David Nunes. Que rádio comercial era essa? Era uma rádio comercial envelhecida, completamente envelhecida, completamente de alguma maneira fora do tempo já. É preciso não esquecer que a liberalização da rádio e as rádios que apareceram, quer o CMR, quer outras que eu não vou referir, criaram, digamos que, formas de comunicação e capacidade de se impor na sociedade diferente. Tinham organizações de antena e organizações mesmo do ponto de vista empresarial completamente diferentes do que tinha a rádio comercial, que continuava a pertencer à rádio pública, não é? Embora fosse um braço privado, mas continuava a pertencer à rádio pública. E, portanto, sofria dessa inadequação àquilo que era um novo tempo, um novo ciclo da rádio em Portugal. Mas com uma equipa de grandes profissionais, de excelentíssimos profissionais, e disponíveis, inclusivamente, para fazerem um mingle, para se cruzarem com uma geração de miúdos que vinha do CMR, quando foi feita a fusão entre o CMR e a rádio comercial. Eu acho que a coisa mais difícil de conseguir, e que apesar de tudo se conseguiu com relativo sucesso, porque muito tranquilo, pelo menos na aparência, foi fazer a fusão entre uma empresa privada, como era o CMR, uma rádio privada, ainda por cima uma rádio privada do novo tempo, com uma rádio pública de um tempo que já tinha passado. Essa foi a dificuldade maior e a que produziu mais angústias, mais inquietações, mais problemas. Tu, enquanto homem da rádio, recuando um bocadinho o filme, que referências tens tu enquanto ouvinte, enfim, da rádio comercial? Não, a rádio comercial era a rádio de referência. Ponto. De resto, eu trabalhava na Rádio Renascença, que é uma grande instituição e uma grande casa, e a rádio comercial era para todos nós a referência absoluta, porque tinha uma organização de programação com programas de autor, com programas que eram protagonizados por alguns dos profissionais mais destacados da época, e portanto, digamos que era uma referência. Eu costumo dizer, acho que nunca disse isto ao João David Nunes, mas costumo dizer que o João teve a sorte de conseguir reunir num mesmo momento um naipe de profissionais inigualável. E, portanto, permitiu-lhe fazer uma rádio que rompeu à época com tudo aquilo que existia antes, do ponto de vista da organização. Quer naquilo que era a RDP, à época, quer aquilo que era a Renascença. Também à época, porque depois também evoluiu. E, portanto, digamos que a referência são programas de culto, programas de autor, programas de... Quais eram os teus programas de culto? Eu gosto muito de rádio com palavras, sabes? Portanto, havia um programa que eu gostava muito de ouvir, que era o Café Concerto, da Maria José Mopé. Gostava de ouvir, obviamente, também Rock and Stock. Não era um grande cliente do TNT,
de um rapaz que... Apesar de ser o teu irmão. Exato, exato. Se calhar por isso, não é? Não, se calhar por isso, mas não exatamente por isso, porque era um programa muito bem feito, tecnicamente irrepreensível, mas acho que o Rock and Stock tinha mais alma, tinha mais vibração, e na minha idade o que a gente procura é vibração, não é? Claro. E havia, estou-me a lembrar, quando falam em programas de palavra, lembro-me sempre do histórico Pão com Manteiga. Exatamente, Pão com Manteiga e por aí fora, sim. Daquela coisa de ter sido possível fazer um programa de rádio no estádio de Alvalade, com a febre de sábado de manhã, não é? Seguramente. De resto, a comercial dessa época é, se tu quiseres, uma rádio que produz uma disrupção naquilo que existia, não é? Todas essas coisas, um programa como a Maria José tinha, um programa como o do Barros, que teve depois, em dado momento, a Manuela também, um programa como o Pão com Manteiga, ou o Ovo de Colombo a seguir também com a Manela e com o Henrique Garcia Salvo Erro. São programas. O próprio Em Órbita, ao final da tarde, que era um histórico, e portanto, digamos que é um capital, se tu quiseres, que a rádio comercial deixa aquilo que é a história da rádio em Portugal. E depois, quando já estavas aqui, a tarefa era muito fazer a transição desse património histórico para os novos tempos. Quanto tempo aqui estiveste e que, além da dor de cabeça, que recordações é que guardas mais marcantes? Guardo a dificuldade de explicar que a organização da antena de uma rádio daquele tempo já não era aquela. Era uma organização da antena fluida, onde houvesse capacidade de intervenção a todo momento naquilo que era a organização da antena. E os programas de autor eram programas que tinham que estar remetidos, se tu quiseres, para espaços em que fosse necessário ir à procura deles. Estás a ver? E isso foi muito complicado de explicar, e foi muito complicado fazer vingar essa ideia, não é? Um grande programa dessa altura, o Desmancha Prazeres, era um grande programa. Era, sim, senhor. Da rádio comercial, com o Vasco Polido Valente e o Nuno Rogério. Há uma história deliciosa que eu não resisto a contar. Há um programa de Desmancha Prazeres em que, foi logo no início, em que o Nuno Rogério tinha necessidade de impressionar o Vasco Polido Valente. Então fazia citações a toda a hora. E o Vasco ia falar e o Nuno Rogério dizia não sei o que, e citava um autor, um pensador, um filósofo, o que seja. E o Vasco às tantas disse: "Oh Nuno, por amor de Deus, você parece um caniche", não é? Que é uma história deliciosa que aconteceu nesse programa. Mas disse no ar? Disse no ar. Imagina a alegria de Nuno Rogério. Foi, mas não se descompôs, continuou a canichar. Olha, ao dia de hoje, como é que tu olhas para a rádio comercial? Ao dia de hoje, olho para a rádio comercial como uma rádio tecnicamente irrepreensível, extremamente bem feita. De resto, a rádio portuguesa é muito bem feita. Basta irmos aqui ao lado da Espanha para perceber que a rádio portuguesa é muito bem feita. E é uma rádio que conseguiu construir uma ideia de que não chega a tocar umas músicas, é preciso ter conteúdo e vai de encontro. E porquê que eu gosto? Porque vai de encontro àquilo que eu penso, que é sempre uma coisa boa como há nas redes sociais, a gente só segue as pessoas que pensam como nós. Que é, as rádios musicais estarão condenadas se não investirem claramente no conteúdo e na produção de conteúdo diferenciado. Porque para me alinharem músicas não preciso de uma rádio, não é? Isso é uma das diferenças em relação ao passado. Por exemplo, as novas gerações, a rádio não faz parte do seu cotidiano. Como é que se dá a volta a isso para a rádio continuar a existir? Como se dá a volta exatamente não sei. Tenho pistas. A avaliar pelo menos pelas minhas duas crianças de 25 anos que ainda habitam lá em casa. Elas ouvem os conteúdos da rádio, mas ouvem os conteúdos a pedido. Não ouvem os conteúdos no linear. Okay? Mas, curiosamente, no carro ouvem rádio, no linear. O que eu acho é que a rádio tem que produzir cada vez mais conteúdos exclusivos para o digital, de maneira a acrescentar valor àquilo que é a sua emissão no linear, e começar a produzir
a ideia de um fluxo nos dois sentidos. Isto é, eu posso ter um conteúdo exclusivo, um podcast exclusivo por hipótese, no digital, que depois pode migrar, ou partes dele podem migrar para aquilo que é o FM. E, portanto, acho que é um bocado aí, que é, se as pessoas tropeçarem nos meus conteúdos, provavelmente vão ter curiosidade de ir ouvir o linear. E, portanto, e como o negócio ainda está no linear, é fundamental que isso aconteça. Muito bem. Muito obrigado. Nada, é um prazer. O grande mestre, o meu primeiro diretor, que eu queria imitar e que eu torcia para que houvesse manhãs em que não fosse, que era para eu fazer a emissão. E às vezes acontecia. E às vezes acontecia eu pensar que o Rui não vinha, eu já estava preparado para brilhar a grande altura, mas depois ele entrava pelo estúdio dentro e eu dizia, então, se calhar vou andando. Lá vem o chato. Lá vem o chato. Okay. Obrigado, Rui. Tá.